Amigo de Jesus, Deus seja glorificado. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Primeira João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Repete comigo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oremos. Pai, tua palavra é poderosa, viva, eficaz. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa ministrar aos nossos corações o que estamos precisando para essa noite. Queremos, ó Deus, a cada dia te obedecer, te conhecer. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Tem misericórdia de nós. E que a cada instante, Pai, possamos estar andando na contramão do mundo para viver o teu querer em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra dessa noite é, repete comigo, viver para Deus é andar na contramão do mundo. Irmãos, não tem como nós dizermos que somos do Senhor e negociamos algumas coisas que desagradem a Deus, simplesmente porque a gente não concorda com Deus. Há coisas que Deus estabelece, e quando Ele estabelece, não é para ser questionado, nem ser adaptado ao que queremos, mas ser obedecido pelo que Ele estabeleceu. Quem concorda? Se você discorda, você está errado. Porque Deus manda e quem é devoto de Deus, obediente a Deus, submisso a Deus, obedece. Irmãos, uma das tarefas mais difíceis do pastor no pastorado é justamente a gente ter que falar a verdade, doa a quem doer, e tentar falar de um jeito que não venha ferir o coração da pessoa que está ouvindo. Sendo que a Bíblia por si só, o nome dela é espada. A espada é extremamente cortante. E ela tem na sua ponta a capacidade de furar e dos dois lados a capacidade de cortar, de partir, de matar, de fazer cisão. E se tem uma coisa que nós não gostamos é do nosso ego ferido. Sim ou não? Coisa que nós não gostamos é do nosso ego sendo confrontado. Mas hoje Deus, Ele quer nos falar de algo. Porém, vale lembrar que quando Deus nos confronta, não é para matar, é para fazer viver. Quando Deus nos orienta, não é para matar, é para gerar vida em nós. Quando Deus coloca suas instruções para serem obedecidas, a finalidade é vida em abundância, em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, viver para Deus é andar na contramão do mundo. E aí o texto começa dizendo, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí vem a pergunta, o que é o amor? Irmãos, o amor é mais do que um sentimento e é mais do que uma decisão. O amor é o próprio Deus. Quem diz isso é a palavra. 1 João capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, então eu tenho que andar debaixo do que Ele estabeleceu como verdade. Mas para a gente ir começando a compreender mais o que vem a ser o amor de Deus, vamos dar uma olhada
nos 7 tipos de amor grego que existem, até porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega e utiliza apenas 3 tipos de amor, mas vamos ver aqui, ó. Eu vou falar rapidinho os 7 tipos de amor que existem, depois eu falo de um por um explicando. Filautia, pragma, ludus, eros, filia, storge e ágape. Vamos lá. Filautia é o amor que temos por nós mesmos. Pragma é um amor baseado na dedicação a um bem maior. É um amor pragmático, é daí que vem a palavra pragmático. Esse é o tipo de amor que muitas vezes visto em casais que se formaram a partir de um casamento arranjado ou aliança política. Terceiro tipo de amor, ludus, é o oposto do pragma. Ludus é uma forma de amor mais divertido, de brincadeira, de alegria, sem compromisso. Esse é o tipo de amor ludus. E esse tipo de amor é muito ligado ao prazer, simplesmente por ser prazer. Amor eros, que é o quarto, é o tipo de amor que frequentemente associamos eros a amor. Esse é característico pelo romance, paixão e desejo. É o nome grego para Cupido, que é aquele anjinho que atira flecha para todo lugar para ver se alguém pega em alguém e fica aquela coisa que a turma de hoje em dia chama de chipar. Ai, vou chipar fulano com fulano. Mas que presepada de chipar é essa, meu amigo? Está repreendido, você já não sabe o que é, isso é língua estranha. Isso não é de Deus, não. Espera aí, que coisa é essa? Aí tem que chipar. Esses meninos têm o que inventar, não. Mas vamos lá. E aí vem o tipo de amor chamado filia, que é o sentimento compartilhado de amor que temos com nossos irmãos, amigos e pessoas mais próximas. É um amor sincero, platônico e mutuamente benéfico. Ultrapassa o eros e o ludus. O eros é mais ligado ao amor no casamento, tá? Storge é o tipo de amor muito especial que os pais têm pelos filhos. A criança não tem nada para dar para o pai e para a mãe, mas simplesmente o pai e a mãe decidiram amar e dar a vida pela criança. Quem é pai e mãe aqui? Vocês morreriam pelo filho de vocês? E vocês matariam de uma surra se eles desobedecessem? Não, pastor, nós é gospel. Mas o Storge é inspirado no amor de Deus, um amor incondicional. Os pais com um forte senso de Storge farão qualquer sacrifício por seus filhos e não pedirão nada em troca. E o amor ágape, que é conhecido como sentimento universal por alguns, mas é atribuído ao amor mais perfeito que nós temos na nossa existência, que é o amor a Deus, é o amor de Deus por nós. É um amor perfeito, é um amor de compaixão altruísta. É uma característica forte na conexão, para quem é da área que não é cristã, muito ligada à natureza, à humanidade, ao universo. Aí tem alguns que dizem, nasce do bom karma. E aí sobre o karma, um adendo. Se as reencarnações que os irmãos espíritas falam que existe, servissem para purificar, o mundo deveria estar melhor, não pior. Quando nós sentimos o ágape, estamos no nosso mais próximo exemplo de perfeição que há, que é Deus. Irmãos, o amor é característica, é um distintivo de quem é de Jesus. João capítulo 13, verso 35. João 13, 35, anote aí. Olha como é que está escrito, todos juntos, vamos lá? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí a gente, quando traz para a nossa língua portuguesa, a gente vai lembrar que existem termos que vão nos ajudar a estabelecer como a gente deve utilizar o nosso amor, né? Por exemplo, o amor altruísta é aquele que se importa com a necessidade e o bem-estar do próximo. Eu estava vendo a entrevista do professor Clóvis de Barros, ele disse que
o maior exemplo de ética que ele viu na vida foi ele fazendo uma viagem internacional, naqueles aviões apertadinhos, e ele disse que tinha um japonês na frente dele. E aí ele tocou no rapaz e disse, olha, você pode inclinar a sua cadeira? Aí ele, não vou inclinar, deixa ela como está. Não, mas você pode inclinar, não tem problema nenhum. Não, o senhor é grande e eu vou incomodar você e vai machucar suas pernas. Por mais que você diga que vai ficar tudo bem, eu sei que não vai ficar tudo bem. Aquele simples exemplo, ele disse, foi o maior exemplo de ética que ele viu na vida. Uma viagem longa, onde a pessoa tem que andar literalmente reta, e eu acho engraçado, você está no avião, por favor, coloquem a poltrona na vertical absoluta, aí você faz assim, ó, pronto. Incline totalmente, e já inclinou, é isso aqui. Mas o japonês não mexeu. Aí ele perguntou, mas por que você não fez? Ele, porque eu sabia que ele ia machucar. Isso é um amor altruísta, que você se importa com o outro. Então tem coisa que eu não vou dizer para não machucar. Sim ou não? Fala assim comigo, me ajude, Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, ajuda essa criatura, Senhor. Ajuda essa bênção de Jeová. Isso. Não é? Então a gente precisa ter o cuidado na nossa fala. A gente precisa ter o cuidado na nossa ação e na nossa reação. Aí também tem um amor responsável. Não é ter que dizer sim a tudo. O não também é necessário nas relações. Em uma escola bíblica, uns 2 domingos atrás, a gente teve um momento, né, que a gente estava falando sobre o limite da bondade. Quando Deus diz não, a gente aprendeu com uma irmã nossa, que quando Deus diz não, não é que ele deixou de ser bom, não. É que a bondade dele também diz não. Porque a gente precisa de limite. Quem concorda que de vez em quando precisa dizer não para os filhos? Não é verdade? Tem que dizer não. Dos 10 mandamentos, 8 são nãos. Deus sabe. Eu gostei dessas plaquinhas que esses meninos botaram no peito. Gostei. Você viu a do Mateus? Gosta de nó cego? Não. Meu irmão, é nó cego, vai dar bronca. Não dá não, filho. Tem que andar na linha com o Senhor. Aí tem o amor ao próximo. Doutor Merval Rosa, de saudosa memória, doutor em psicologia e pastor também, uma vez ele disse que amar ao próximo não é ter que ir com a cara de todo mundo. Porque tem gente, ele até disse, o povo riu, né? Tem gente que o nosso santo não bate com o dele. Misericórdia, pastor, mas é a linguagem popular, né? E aí ele falou que você amar o próximo é você ser incapaz de fazer o mal. Mas aí vem o mais perigoso de todos, é o amor permissivo. É a distorção atual do amor. Nesse tipo de amor, o limite é proibido. Nós vivemos num mundo, irmãos, que tem não somente inversão de valores, estamos vendo aversão aos valores de Deus. E é uma aversão absurda. É um ódio gratuito contra tudo que se chama Deus. E aí vem o primeiro ponto da ministração dessa noite, que é uma pergunta: por que não amar o mundo? Repete comigo. Primeiro, porque Deus mandou. Deveria ser isso suficiente para nós. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Aí nós precisamos entender, irmãos, que o que Deus manda é ordem, não é sugestão. Olhe, se você quiser, olhe, se você achar melhor. Não. Deus mandou e Ele sempre tem razão, por mais que a nossa razão não alcance a razão dEle. Ele mandou amar o inimigo e orar por quem persegue. Você entende? Nem eu, mas vou fazer o quê? Se Ele mandou, Ele tem razão. E sabe o que é interessante? Que quando você obedece, amando o inimigo e orando por quem te persegue, você se sente leve, você se sente tranquilo, porque se você não ama e não ora por quem lhe persegue, você se torna escravo do seu sentimento negativo, do seu sentimento mau, você se torna um prisioneiro.
Na madrugada de ontem para hoje, né, eu fiquei preocupado porque a gente perdeu de 7-1 da Alemanha e eu fiquei deveras com raiva da Alemanha por isso. E aí teve um acontecimento na madrugada de ontem para hoje que me deixou preocupado. A Alemanha meteu 7-1 na madrugada. Preparemos os nossos corações. Pai nosso que estás nos céus. Misericórdia. Eu gelei, irmão Ednaldo. Os bichos estão vivos. Vivíssimos. Os cabras estão vivos. Mas olha, a gente tem que amar. A gente tem que amar a seleção brasileira, hein? Misericórdia, meu amigo. Já comprei as cartelas para o próximo jogo. Losartana, Captopril. Não, porque não, Rivotril então é de balde. Mas olha, a gente tem que amar o inimigo e orar por quem persegue, porque é ordem do Senhor. E quando Deus diz, não ameis o mundo, apesar de Deus expressamente ordenar para não amarmos, por que ainda assim amamos o mundo? Primeiro é porque a Bíblia fala que existe uma luta entre a carne e o espírito. A carne e o espírito militam entre si, é uma guerra entre si. Irmãos, essa guerra não tem fim, só quando a gente passar dessa para uma muito melhor. E se Deus quiser, com tripa e tudo, para não dar gosto ao cão. É uma coisa importante a gente observar que, além da luta da carne contra o espírito, essa luta se materializa em pensamentos, filosofias, linhas de pensamento que vão sendo passados de forma cultural, educacional, para a mente de muitas pessoas. E aí a gente entra num dilema interessante, que falamos outro dia, há um bom tempo atrás, mas falamos e a gente repete, que é a luta entre a mentalidade oriental e a mentalidade ocidental. A mentalidade oriental, eles têm um costume maior com o sistema de monarquia. É tanto que ainda existe rei na Espanha, na Inglaterra, na Holanda. Existem reis em vários lugares naquelas regiões. Na nossa aqui no Brasil, no tempo que o Brasil foi, tradicionalmente a gente aprendeu, descoberto pelos portugueses, aqui se tornou extensão do Império Português além mar. E a gente tinha Dom Pedro I, Dom Pedro II. Nós tínhamos uma monarquia. O que é que acontece? Foi nos ensinado e foi sendo passado que era algo tosco, terrível, opressor e tal, e o pau quebrando, né? Mas antes de continuar, eu só queria perguntar para os irmãos se quando Jesus veio, ele veio para trazer democracia ou o reino dos céus? Eis que é chegado o reino de Deus. Reino é democracia ou monarquia? Por que é que você acha que tem tanto combate contra a monarquia? É espiritual. Vai vendo. Vai prestando atenção aí. Aí a mentalidade oriental tem um costume maior de observar a monarquia. Não estamos querendo passar a mão em reis que eram opressores, que matavam, que eram terríveis. Não, não é isso, tá? Não nesse sentido. Mas é observar o seguinte, no sistema monárquico, o rei falou, a água parou. No sistema democrático, eu faço se eu quiser. Eu voto em quem eu quiser para prefeito, sim ou não? Eu voto em quem eu quiser para governador. E se eu não quiser votar, eu não voto. E se eu não quiser fazer, eu não faço. Você quer ver um exemplo claro disso? Você manda, o seu filho obedece. Se ele quiser, se ele não quiser, vai fazer o que quiser. Vai dar certo? Não, vai levar um couro para aprender. Ou do pai, da mãe, ou da vida. Sim ou não? Então, observe que a mentalidade oriental, eles têm uma maior facilidade, é o que se espera, de obedecer a uma ordem dada. Na ocidental, é uma mentalidade indisciplinada e por vezes rebelde. Outro dia eu falei para os irmãos aqui, a gente estava lá no Valparaíso, lá no Céu Azul, e eu encontrei um senhor muçulmano, o senhor Joseph, e eu perguntei para ele, o senhor come carne de porco? Ele, não, você sabe que não. Mas e se o porco for criado num ambiente limpo, todo prontinho na ração, no jeito? Aí ele, você é cristão? Eu sou.
Aí ele disse, diferente de nós muçulmanos para vocês cristãos, é que quando o livro sagrado diz não, é não. E vocês questionam para desobedecer. Levei essa lapada, ó. E estou passando essa lapada adiante. Que pancada que eu levei, meu amigo. E não é verdade, irmãos? Sim ou não? Quantas vezes a gente questiona, você pode observar, chega alguém para você perguntando, pai, é errado fumar? Ou já está fumando ou quer? Sim ou não? É errado tal coisa? Ou está querendo ou já fez? Nunca é para tirar uma... Rapaz, é muito difícil, a pessoa está perguntando para tirar uma... Eu quero apenas sanar uma dúvida, caro pai. Menino de 7 anos vai perguntar assim, não. Quando alguém faz um questionamento, seja para o pai, para o pastor, para o diácono, para um irmão da igreja, para o avô, o que for, ou está querendo fazer ou já fez. Perguntaram lá para o pastor Cláudio Duarte, pastor, se eu adulterar, eu tenho que falar para minha esposa? Me diga, uma pergunta dessa, amado irmão, o cabra já fez ou não fez? Ou pelo menos está escrito na próxima turma, né? Meu amigo, aí ele disse, meu irmão, é o seguinte, se você não quer ter que dizer, então não faça. Ande na linha e está tudo resolvido. Amém, povo de Deus? Mas a nossa mentalidade é rebelde por natureza e a nossa cultura incentiva isso. Quer um exemplo? A maioria das pessoas chega atrasados em compromissos. Muitos vão criando um mau costume de só querer pagar uma conta depois que vencer. Aí quando a gente vai vendo que os juros é absurdo, é melhor pagar na hora certa. Aí a gente vai criando um costume, não porque às vezes a gente demorou para receber, mas às vezes é o costume, não, paga amanhã, não, deixa para mês que vem, joga para frente. Aí começa a bola de neve, o pau quebrando. São características que vão influenciar, características culturais, que vão influenciando a nossa vida espiritual. Não, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu vou para a igreja, depois eu levo o filho para a igreja, depois eu levo para a EBD, hoje não, vamos dormir, hoje vamos passear. Não. Aí, nesse depois, Deus ficou para depois. E você está amando o mundo, desobedecendo a Deus. É nas entrelinhas e nos detalhes. 1 João 2,15 vai nos mostrar uma prova se você pertence a Deus ou ainda está perdido com o destino para o inferno. Diz assim, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, os pensamentos do mundo, as filosofias, valores, comportamentos, nada tem a ver com Deus. Tiago 4, verso 4. Tiago 4, verso 4. Anota esse texto aí. Ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Adulteração é falsificação. Se você joga água na Coca-Cola, você adulterou. Você falsificou a carga. Aquilo não é mais Coca, não. Pode até ter um pouquinho, mas não é, não. Está mudado. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre geração adúltera, não é no sentido da sexualidade, mas é no sentido espiritual, se adulterando, se prostituindo com outros deuses. Relacionamento do coração, relacionamento íntimo, da alma. Repete comigo, eu preciso entender que Deus não quer que eu me relacione com o mundo. Segundo lugar, segundo ponto. Cuidado com os demônios / hormônios. Vamos lá. 1 João 2,16 diz assim: pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Irmãos, a palavra carne em grego é sarkos. Sarkos. A palavra para urso e carnívoro é sarkos. O idoso que perde músculo é sarcopenia.
penia. Veja que está tudo ligado. O desejo da carne é sanguinário. O que é que acontece, meus irmãos? O sexo, a pornografia e seus desdobramentos fazem com que a gente vá tendo cada vez mais uma carne fortalecida. Por isso que a gente tem que pedir perdão todo dia. Se arrepender todo dia. Vai que chama a nossa senha naquele dia. A Bíblia diz, eu vou começar, eu sei que você sabe, você é leitor da palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então eu tenho que confessar constantemente, porque isso aqui, ó, não se converte. Belisca aí, diga, isso aqui não se converte. E aí essa semana, quando eu estava indo buscar um material ali na casa do encanador para reforma ali do berçário, veio um insight, que eu tenho certeza que foi da parte de Deus, que eu não li em lugar nenhum. Se é a primeira vez que você vai ouvir o que eu vou lhe dizer, então a glória é de Deus, porque não fui eu que inventei, isso é coisa dele. A cruz, que a Bíblia diz, né? Tomai cada dia a sua cruz e me siga. A cruz sou eu. A cruz sou eu. Não é o cônjuge, não é o filho, não é o imposto caro, não é... Não, sou eu. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Isso é o quê? Eu. E aí quando eu entendo isso, eu vou começar a olhar para o meu irmão. Isso foi Deus, meu filho, não foi eu não, foi Deus, deixe disso. E a minha coroa vai ser grande, olha, você deixe de xenofobia, você é de lá também. Lógico que vai ser grande, minha filha, o cumprimento da caixa d'água. Mas, ó, eu e você, a gente entende que a nossa carne não vai se converter. E eu tenho que tomar cuidado. Então, quando eu entendo que a minha cruz, que eu tenho que levar todo dia, sou eu mesmo, eu vou deixar de olhar para o meu irmão com raiva. Porque se ele está extrapolando, querendo me humilhar ou fazer alguma coisa, ixi, isso aí não está dando conta de levar ele mesmo, não, a cruz dele. Pastor Davi Lourenço, uma vez, estava pegando um ônibus do Gama para... Não, do Núcleo Bandeirante para o Gama. E ele disse que quando entrou no ônibus, o motorista parou alguns metros depois da parada. O cara que subiu começou a xingar o motorista. Xingou, falou, xingou. Aí o motorista encostou o ônibus e virou o rosto para o lado de lá e ficou quieto aqui ouvindo. Foi uns 5 minutos, o cara dizendo coisa com ele. Pô, você tem que parar na parada, porque você tem que me buscar no lugar certo, e aquela coisa toda. Quando o caba saiu, o pastor Davi conhecia o motorista, chegou no destino dele, lá no Gama, aí disse, rapaz, você está de parabéns por sua paciência, viu? Como é que você aguentou isso tudo? Ele, não, pastor, eu aguentaria mais uns 10 minutos, mas a questão não é essa, não. É como é que ele se aguenta. Não é interessante? Porque quando você tem a percepção correta das coisas, você vai começando a tirar peso de onde não devia nem ter peso. O problema não são os outros, o problema é eu que tenho que saber administrá-los e eu viver melhor em nome de Jesus. Não ame o mundo nem as coisas que nele há. Então, para eu suportar tudo isso, eu preciso, desejo da carne. Para eu conseguir superar, eu preciso me alimentar das coisas que vêm do Senhor. Mas vem também o que? Desejo dos olhos. Que é o materialismo, é o corpo perfeito, são coisas que o mundo oferece como se fosse, igual o cão fez com Jesus. Se te ajoelhares e me adorares, tudo isso eu te darei, todos os reinos. E a gente falou recentemente sobre isso. Ali, o diabo estava querendo dar um atalho para Jesus não ir para a cruz. Porque já está prometido por Deus os reinos do mundo. E o diabo queria antecipar sem ter que ter sacrifício. E sem sacrifício e derramamento de sangue, não há perdão, não há remissão. 1 João 2,16. Os desejos dos olhos. Olha que interessante, vocês vão lembrar de uma especialidade médica. Desejo dos olhos em grego, epitimia ton oftalmon. Oftalmologista.
Um beijo para a Bia, minha cunhada, que ela é oftalmo. Oftalmon. E aí quando a gente vai esmiuçando a expressão, o desejo, eptimia, significa, repete comigo, desejo, cobiça, ânsia forte. É a mesma ideia de desejo da carne, sendo que é desejo dos olhos. Você quer ver no dia que você está na frente da padaria, olha aquele seu doce preferido e você come o doce com os olhos? Quantas vezes o nosso olhar, ele vai desejar o que não pode ou o que não deve? O contexto do versículo: tudo que há no mundo, desejo da carne, dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Irmãos, não é só ver algo, é a cobiça que nasce pelo que se vê. O materialismo, é a ganância por bens, é a inveja do que outro tem. É quando o olho desperta um desejo pecaminoso para possuir algo. Jesus usa essa mesma ideia em Mateus 5:28, quando ele fala sobre olhar com intenção impura para outra mulher. E aí você vai na academia, aí as mulheres estão a metade sem roupa e a outra metade também, você tem que andar assim. E tem uns homens também que estão usando as roupas para olhar assim, não. Tem uns que vão com roupa de pedal, aquela vácuo. Eu está repreendido, o sangue chega, dói os olhos, eu já tiro o óculos, pronto, estou enxergando mais nada não, graças a Deus, amém, pronto. É até bom que embace mesmo, que você já... Não, é para furar os olhos mesmo, Deus me defenda. Mas irmãos, é o que o mundo oferece. Essa tríade, desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida, ou arrogância da vida, é algo muito sério que a gente tem que observar. Será que os meus olhos estão desejando tanto? Será que a minha carne está tão fortalecida que está me impedindo de obedecer o Senhor, de dar frutos, de pregar o Evangelho, de viver a verdade do Pai? A arrogância da vida, de 1 João 2,16. Em grego é ré alazoneia tou biou. Alazoneia significa arrogância, ostentação, vanglória, charlatão, aquele que se gaba do que não é. É a soberba que faz propaganda de si mesma. É a pessoa soberba que vai dizer, eu sou o cara, eu sou a cara. Ela é usada 2 vezes, essa expressão, no Novo Testamento. Nesse texto e em Tiago, capítulo 4, verso 16. Anota aí, depois você lê. Tiago, capítulo 4, verso 16. E aí, toubiou. Bios vem a tradução vida, no sentido de bens, de sustento, de estilo de vida, diferente de zoe. Zoe é a palavra grega para a vida que Deus dá, que é o espírito, né? A capacidade de estar vivo e respirando sobre a terra. Então, o contexto de 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, desejo da carne, desejo dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O que é que significa então, irmãos? Que a arrogância baseada no que você tem ou aparenta ter, ostentação social, como disse Arnaldo Jabor uma vez, a pessoa que quer ostentar socialmente, status social, ele disse, você comprar uma coisa que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você não gosta, aquilo que você não é. Aí vem Salomão e resume isso aí de uma forma bem simples, dizendo, tudo é vaidade. Porque no fim das contas ninguém está nem aí para você. Mas Deus se preocupa e está te alertando. Não ame o mundo nem as coisas que nele há. E vai fazer o quê, pastor? Se isolar do mundo? Não, você pode
almejar, desejar ter um ótimo carro, uma ótima casa. O que não pode acontecer é que aquilo possuir o seu coração. Eu tenho o meu carro, se alguém precisar, eu sei quem é meu amigo, uma pessoa responsável, eu vou emprestar, não vou ficar, não, ninguém toca. Eu já conheci gente que quando ia dar carona para alguém, não dava para, era a pessoa, ele não dava para mais duas. Ou eram 4, com ele 4, ou uma. Mas por que tu vai desbalancear o pneu de trás? Não, tem problema. Ele conheceu a criatura. Não, porque vai gastar demais. Não. Pense, simpatia monstra, alma velha. Alma velha e cansada. Sabe, irmãos? A Bíblia alerta. Em 1 Timóteo 6,16, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Não é o fato da gente ter que pode humilhar as pessoas que não têm. Pelo contrário, Deus está dando a oportunidade de você ter para você ser canal de bênção para alguém, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, você vai ter para dar e para emprestar, mas não tomarás mais emprestado, em nome de Jesus. Mas o dinheiro não pode me possuir, não pode me ter. Provérbios 16, verso 18. Provérbios 16, 18, coloca aí para nós. Todos juntos. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Irmãos, quando a gente vê pessoas se gabando, o vento está correndo aqui, peraí, macho, chama, é de Deus. Está muito longe não, né? Tá mesmo. Está bem bonzinho aqui, agora ficou bom. O que é que acontece? Eu e você precisamos observar que o orgulho é destruidor. Quando você vê uma pessoa arrogante, que canta de cancão, que faz e desfaz, irmão, pode desconfiar. Uma pessoa que arrota santidade demais, porque eu faço, quer demonstrar demais. Sai de perto, não. E aí vem uma pergunta, quem te comanda? Em terceiro lugar, o mundo está mudando a espiritualidade da igreja. Surgiu um estilo de música que eu sei que tem irmãos que gostam, mas que a pessoa que ouve tem que ter maturidade para ouvi-la. E qual o problema? É quando uma pessoa nova convertida começa a ter acesso só a esse tipo de música, que é o worship. Acaba velho na fé, enraizado, pode ouvir 200 vezes, não vai fazer nada. Mas uma pessoa que é nova convertida e começa pela música emocional, ai, Senhor, eu me sento no teu colo para tu me acariciar. Oxe, lá, ele conversa essa, meu irmão? Não, negócio de alisado. No tempo que manhã estava aqui com a gente, deixa eu botar para cá. No tempo que manhã estava aqui com a gente, era querendo me alisar, uma agonia maior do mundo. Eu sou, mãe, que agonia da gota é essa? Mas seu irmão gosta. Não, mãe, ele tem problema, a senhora alise ele. Eu não gosto dessa agonia. Lógico, o cafuné da manhã é bom, é benção demais, mas uma agonia mal do mundo, isso dá. Você tem problema, eu sou autista, só alguma coisa aí, não fica, eu estou agoniado porque eu estou sem a meia aqui e esse negócio está pegando no mocotó, é doido, não é normal não. Tem até um videozinho na internet, que é um tigre e um leão, vocês já viram? O tigre não gosto de toques. E o tigrão lá num canto, e o leão chega, que aí foram criados juntos as criaturas. O leão chega, mas se esfrega no tigre, o tigre cai fora, meu irmão, que conversa é essa? Mas eu gosto de tu é gente boa, bichinho, vai o leão se moendo, se relando em agonia. E o tigre não gosta, mas o leão é preguento, é carinhoso. Cada um é de um jeito. Mas quando você traz isso para a vida espiritual, irmãos, deixa eu dizer um negócio, a questão da música emotiva, seja qual o ritmo for, no meio cristão, cria crente emocionado, não convertido. Porque, irmão, se tem uma coisa que o cristianismo não é romântico. É cruz e chicote. Ó, coisinha boa, mortifica a sua carne. É tão facinho, vai lá fazer. Não vai no beliscão não para tu ver, não toma vergonha na cara. Tem o pai do irmão Vicente, lá de Arco Verde, é aqueles velho bruto. Porque chega uma hora do culto, você dá uma bocejada, né? Desse jeito aí mesmo. Você dá uma bocejada.
E até dizem, peraí. Tá me devendo um açaí, você vai ver, viu? Dizem que quando a pessoa não boceja, é psicopata. Então, se alguém não boceja, quando eu bocejei perto dela e fiquei. E ela demorou. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Aí daqui a pouco, 2 horas. Eu disse, graças a Deus, Senhor. Que eu quero viver. Amém. Homens, O que é que acontece? Se você leva o cristianismo para o lado de romantismo, para o lado de, eu tenho que ser acariciado, que não sei o quê. Meu irmão, está vivendo errado o cristianismo, meu irmão, porque o cristianismo é cruz. Leve a cada dia a sua cruz. Você tem que dizer não, você não pode amar o mundo. Você acha que isso é mole? Você acha que isso é fácil? Você acha que é fácil o que os cristãos lá na Angola estão passando e a ONU não diz uma palavra contra aquele massacre contra os cristãos que já mataram mais de 5.000 esse ano? É absurdo o que está acontecendo só por serem cristãos. Você acha que uma pessoa vai conseguir não negar a Cristo com emoção, irmãos? Quando a fé é baseada nas emoções, nas sensações, hoje eu senti Deus. Irmãos, tem dia que a gente não sente a Deus, nem um dia, nem 2, nem 3 meses, nem 1 ano, nem 2 anos. Não é sentir Deus, é fazer. É obedecer o Senhor. Sentindo ou não. O cristão verdadeiro vai fazer porque tem que ser feito. Se a sua emoção está dominando a sua razão, se você tem vivido uma vida cristã de sensações, você está a um passo de deixar essa emoção negativa arrastar você por decepções, traições e abusos espirituais, que infelizmente, irmãos, abusos espirituais, infelizmente, coexistem dentro da igreja. Infelizmente. Isso é abominável. Por isso que a gente tem que estar fortalecido na fé, olhando sempre para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Você pode dizer amém? Ajuda aí. Porque a maioria absoluta das igrejas, irmãos, são bênção. Mas infelizmente o inimigo se infiltra por pessoas que não vigiam e o mundanismo vai entrando para também tentar detonar com a nossa fé. Você pode ver na Europa, o cristianismo está sendo varrido de muitos lugares, tomado pelo materialismo e ateísmo. E aí vem religião muçulmana e outras que vão tomando conta das nações, e as pessoas vão abandonando a fé em Jesus. Várias igrejas na Inglaterra estão virando, há mais de uma década já, virando biblioteca, cafeteria, danceteria. Ainda existe danceteria, por incrível que pareça. Mas, irmãos, deixando de ser igreja, lugar de salvação de almas, para servir a carne. O alerta do Senhor: não permita que o mundo mude a igreja de Cristo. De que forma? Cuide da sua postura, do seu compromisso e do seu testemunho. Por onde você vai na cidade, você diz que é de Jesus ou não? Você já fala que é do Senhor? Aonde eu chego, eu já digo logo, eu sou pastor. Eu estava lá no Açaí, esses dias, no Império do Açaí, um amigo da gente ali, aí conversando com a moça lá, aí chegou um atendente, aí falou uma besteira lá, um palavrão, alguma coisa lá. Ela: menina, respeita o pastor. Aí ela: cadê ele? Eu na frente aqui, eu também estava com a camisa do Insanos, que é uma caveira desse tamanho, com um boné. Você quer o quê? Não, isso aí não é pastor, não. Aí não tem como, não. Aí eu fui conversando e falando de Jesus ali. Tudo é desculpa para falar de Jesus, irmãos. Você tem que arrumar desculpa para poder falar de Jesus para as pessoas. Seja gentil, seja bênção, se importe em ouvir o outro. Caso contrário, você vai ser invadido pelos valores do mundo. Seu compromisso com o Senhor, seu testemunho e sua postura já vão lhe forçar a ter uma postura diferente. Mas a gente não quer forçar a natureza humana, né? A gente não quer isso aí. Sabe por que é que Deus disse para você não amar o mundo? Repete comigo. Porque o mundo não faz
a vontade de Deus. E você faz? Ou você faz raiva? Ou você faz a vontade da carne? Ou você tem feito a vontade de Deus? Irmãos, 1 João 2,17 diz assim: o mundo e os seus maus desejos passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Eu encerro a ministração dessa noite lendo a história aqui de Nicolás Ludwig Zinzendorf, um dos maiores missionários da história da igreja. Ele foi um homem de Deus que acolheu refugiados e milhares de perseguidos religiosos na Europa, alavancando assim uma obra missionária que tinha poucos líderes, mas tinham líderes de fato e de fé. Líderes que levantaram multidões de pessoas para pregarem o evangelho e ressaltar a importância de missões. Com aquele exemplo dele, ele foi capaz de levar sua comunidade a abraçar o empreendimento missionário, enviando ao longo dos anos mais de 200 missionários para outros continentes. Zinzendorf nasceu em Dresden, na Saxônia, em 26 de maio de 1700, no seio de uma nobre família piedosa de confissão luterana. Seu pai, um alto oficial da corte, faleceu logo após seu nascimento, mas no leito de morte consagrou seu filho para a obra do Senhor. E aí, com o novo casamento da sua mãe, ele foi criado por sua avó, uma baronesa chamada Henrietta Catarina von Gerdorf, uma mulher piedosa que lhe proporcionou uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. Desde criança, Zinzendorf tinha grande interesse pelas coisas de Deus, como testemunhou mais tarde, dizendo: ainda na infância, eu amava o Salvador e tive comunhão abundante com Ele. Aos 4 anos, comecei a buscar sinceramente a Deus. Olha a idade, 4 anos de idade. E decidi tornar-me um verdadeiro servo de Jesus. Esse interesse acentuou-se ainda mais aos 10 anos de idade. E ele foi matriculado na Escola Pietista, em Halle, onde foi tremendamente influenciado por esse movimento. Naquela escola, tornou-se líder entre os colegas, criando a ordem, o grão de mostarda, que visava a evangelização do mundo. O emblema da ordem tinha um pequeno escudo com a inscrição: suas chagas nos curam. E cada um deles usava um anel com as seguintes palavras: nenhum homem é uma ilha. Como lema da sua vida, Zinzendorf adotou a seguinte frase: tenho uma única paixão, Jesus, Ele e somente Ele. Tendo essa paixão tão acentuada por Cristo, ele pregava uma profunda devoção pessoal a Jesus, baseado em sua própria experiência. Certa vez, em uma de suas viagens pela Europa, Zinzendorf, ele chegou à Alemanha e a ver um quadro de Cristo coroado de espinhos com a seguinte escritura: eu tudo fiz por ti, o que fazes tu por mim? Foi tocado profundamente, o que o levou a chorar e a tomar a decisão de dedicar sua vida ao serviço de Cristo. Ele usou a sua herança em Betterdorf para fundar uma comunidade denominada os Herrnhut, que significa abrigo do Senhor. Em 1722, dando refúgio a cristãos perseguidos da Morávia, entre os quais se tornou líder espiritual, após 5 anos de existência, no memorável domingo, em 13 de agosto de 1727, quando estavam reunidos para a ceia do Senhor, o Espírito Santo veio sobre ele, quebrando-os e levando-os à maior reunião de oração de todos os tempos, que durou mais ou menos 100 anos. O despertamento missionário de Zinzendorf se deu quando, em Copenhague, participava da festa de coroação do rei da Dinamarca, Cristiano VI. Foram-lhe apresentados 2 convertidos esquimós da Groenlândia,
batizados pelo missionário Hans Egede, e um escravo negro das Índias Ocidentais. Zinzendorf ficou tão impressionado com eles que convidou o último para uma visita em sua comunidade em Hernut. E a presença dele ali trouxe um grande despertamento entre os moravianos, tendo como resultado o envio dos primeiros missionários em 1732. O próprio Zinzendorf se tornou missionário entre os índios americanos, mas por algumas circunstâncias regressou à sua terra, deixando este trabalho na responsabilidade dos missionários nomeados por ele. Ele teve um papel importante na propagação de missões cristãs na sua época, e ele deixou um exemplo, modelo para as igrejas, sendo pioneiro no exercício de missões protestantes estrangeiras, que enviaram no curto espaço de tempo mais missionários do que todos os protestantes juntos durante 200 anos de protestantismo. Os moravianos enviaram missionários para as Ilhas Virgens, Groenlândia, Suriname, África do Sul, Jamaica, Canadá, Austrália, Tibete, entre outros longínquos lugares. O ilustre Conde Zinzendorf foi o líder da igreja moraviana até sua morte, em 9 de maio de 1760, quando foi recebido nos tabernáculos eternos aos 60 anos de idade. Ele foi um homem que buscou o Senhor ardentemente, e ele levou seus seguidores a ter uma motivação. A única motivação deles era o amor sacrificial de Cristo pelo mundo, e foi essa a mensagem que levaram até os confins da terra. Nosso desejo, irmãos, é que o exemplo de Zinzendorf, que disse: venceu o nosso Cordeiro, vamos segui-lo, seja a força motriz para a minha vida e para a sua, para a gente não amar o mundo nem as coisas que nele há. Porque as coisas do mundo passarão, mas os que obedecem ao Senhor permanecerão para sempre. Vamos ficar de pé, irmãos? Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor Deus, queremos louvar Teu nome por Tua palavra maravilhosa, que hoje nos incentiva a viver para Ti, ó Deus. Tem sido desafiador esses dias. O mundo mostra pratos e ofertas tão coloridas, tão chamativas, tão provocantes. Mas, Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Deus, a mortificar a nossa carne e vivificar o nosso espírito, ó Pai, diante da Tua presença. Fala você para Deus, meu irmão, o que você precisa melhorar. Pede perdão a Deus de pecados recorrentes. Pede para Deus ter misericórdia. Assuma um compromisso com Deus de leitura diária, leitura constante. Abaixa aplicativo no seu celular para mostrar durante o dia, versículo do dia, para você estar ouvindo músicas que alimentam a sua alma e a sua fé. Oh Deus amado, em nome de Jesus, que a palavra hoje ministrada tenha sido plantada na melhor área, no melhor terreno do nosso coração, dando frutos para o louvor da Tua glória. Queremos viver para Ti, ó Deus, e andar na contramão do mundo, com coragem, com determinação, sabendo, como disse o Zinzendorf, o nosso Cordeiro venceu, sigamos a Ele. Que a cada dia, Pai, estejamos dispostos a Te obedecer e fazer Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Cantemos ao Senhor.